Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Quando nós somos convertidos pelo poder da palavra e do Espírito Santo, a realidade ela é descortinada para nós. O véu sai e então nós podemos ver claramente que Deus é o Senhor de todas as coisas e tudo aquilo que diz respeito a Ele, bem como aquilo que Ele criou e o propósito que Ele criou. E uma das marcas desta realidade é que Deus, o Senhor, é também o governante, o rei absoluto de toda a criação e o juiz de todas as coisas. E o cristão, ele precisa ter, isso deve até, claramente diante dos seus olhos, porque esta é a realidade e terá implicações para a sua vida prática. Vejamos o Salmo agora 120, em que o salmista diz assim: Na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. O ponto inicial fundamental é que, diante de uma necessidade tamanha, veja que o salmista ele está sendo oprimido, maltratado, perseguido. Ele está em terra estrangeira. Meseque, filho de Jafé, não de Sem, portanto, não da linhagem de Israel. Quedar, filho de Ismael, portanto, não de Isaque, não é da linhagem do filho da promessa. Logo, ele está longe, ele está em terra estranha, ele peregrina. Aqueles que não fazem parte do povo do Senhor oprimem, maltratam, perseguem e procuram destruí-lo. O que ele faz diante de uma situação tão difícil como essa? Ele clama ao Senhor. Isso é fundamental. Porque não é apenas dizer assim, eu sei que Deus existe, eu sei que Deus é juiz, eu sei que Deus é rei. A questão é como você lida com isso na prática. Se na prática você diz assim, Deus existe, mas vive como se Ele não existisse, para você, Deus não existe. É o que se chama de ateu prático. Você diz que Deus é juiz, mas você procura fazer tudo com as suas próprias mãos, então Deus não é um juiz para você. Se você diz que Deus é rei, mas é você quem governa a sua própria vida e faz o que você quer, é você que acha que deve conduzir a sua vida e tudo que diz respeito a ela da sua forma, então Deus não é rei para você. Observe a importância de você ter a consciência real e a aplicação disso na sua vida. Deus é Deus, Deus é o Senhor, Deus é rei, Deus é o juiz. E o que isso implica? Implica que Ele está agindo, atua, que tudo está nas mãos dele. Não é à toa que Hebreus capítulo 1 nos diz que Deus nos últimos dias falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Peraí, ele é o herdeiro, então tem implicações. A implicação de que o Senhor, ele não está se escondendo ou ele simplesmente foi embora. O Senhor, ele permanece ativo, como rei, como juiz, como aquele que atua na criação para a sua própria glória. Então, crer nisso é trazer esta realidade para nós, trazer para o dia a dia. E Paulo faz isso. Em Romanos capítulo 12, Paulo diz: Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tenha paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Ou seja, veja a aplicação prática que Paulo faz da verdade de que Deus é rei, de que Deus é juiz, Ele vai julgar. Ou seja, nós não somos responsabilizados por serem juízes da criação. Deus não pôs ninguém como senhor da igreja, mas tem homens que querem manipulá-la.
Deus não fez nenhum de nós de juízes uns dos outros, como se nós tivéssemos o poder para condenar alguém. É Deus que fará isso. Todavia, Deus nos deu a sua direção para fazermos a sua vontade. Observe que ele também é o legislador. É Deus quem diz qual é o caminho. Não é você, não sou eu e nem outro líder da igreja quem diz ou decide o que é certo e errado. É o próprio Deus. E qual é a implicação prática? É entregar nas mãos de Deus. O que ele faz? Na minha angústia, clamo ao Senhor. Portanto, ele não é juiz, ele não é rei, ele não é legislador. O que ele faz? Ele coloca nas mãos daquele que é, daquele que verdadeiramente é o Senhor de todas as coisas, o juiz de todas as coisas. Essa confiança ela é fundamental. E a gente percebe que ela deixou de existir em nossos dias. Isso diz respeito de forma geral. De um lado, algumas pessoas acham que devem agir com suas próprias forças para dominar a igreja a seu bel prazer, e aí cometem crimes, fazem uma besteirada. E outras vivem amedrontadas ou aterrorizadas sem colocar nas mãos de Deus as coisas. Não faz isso. Coloca tudo nas mãos do Senhor. Tiago também diz isso. Tiago, capítulo 4, versículo 11, diz: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga ser irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Portanto, não é que a gente não possa fazer juízo daquilo que é certo e errado, mas não no nosso critério. Não somos legisladores, nós não definimos o certo e errado, não temos essa autoridade. Qualquer tentativa de julgar pessoas conforme critérios particulares, mesmo que sejam denominacionais, elas estarem correndo num pecado. Deus nunca autorizou a gente a ser legislador. Um só é o legislador. Quem? É Deus. Portanto, coloca a tua vida nas mãos de Deus. Entrega tudo nas mãos do Senhor. Faz com que a tua vida esteja realmente tendo as aplicações da verdade de que o Senhor Criador é Deus, é Rei, legislador, juiz e Ele atua. Então entrega a tua vida nas mãos dEle. Não vamos tentar entender o mal das pessoas. As pessoas são más e o pecado é a razão disso. Veja que o salmista diz: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Por que quer me fazer mal? O que vocês vão ganhar com isso? Eu não sou nada demais. O salmista pergunta retórica, que mostra para nós que o pecado não tem uma razão. Você não precisa encontrar uma razão. Por que pessoas nos perseguem? Porque são más. Por que pessoas nos odeiam? Porque são más. Por que pessoas querem nos tirar daqui? Porque são más. Não existe uma razão para as pessoas prejudicarem você no trabalho. Tem gente que me prejudica no trabalho. Não precisa ter uma razão. O pecado é a razão. Não é uma razão lógica. É o próprio pecado. Pode ser a inveja, pode ser pelo próprio prazer de fazer o mal. Olha, a razão é o pecado. Não é uma razão lógica, racional, inteligente. É o pecado, são os males do pecado. E o salmista então vê isso. Não tem nenhuma razão. Então o que a gente faz? Confia no Senhor. Seja qual for o mal que sobrevenha por causa da maldade dos homens, coloca nas mãos de Deus. Entrega nas mãos do Senhor. Porque Ele é o Senhor. Deus não tirou férias, Ele nunca tirou férias. Deus sempre foi o Senhor, continuará sendo o Senhor para sempre. As pessoas continuarão pecando até que Jesus venha para levá-las a juízo. E até lá, o que a gente faz? Coloca tudo nas mãos de Deus. Deus, olha para nós, cuida de nós, ajude-nos, tem misericórdia, porque estamos num mundo pecador e que o pecado é a causa dos males que acontecem. Não há uma razão além dessa. Então o Senhor nos ajude. Isso fará com que você tenha paz no coração. Porque ao entregar nas mãos do Senhor com uma convicção muito grande, certa, absoluta, de que Ele é Deus, de que Ele está cuidando, de que Ele é verdadeiro, de que Ele é Senhor, essa certeza absoluta de quem Ele é e de que Ele está ativo, fará você descansar, fará você encontrar paz.
Porque você, apesar de estar sendo perseguido, maltratado, injuriado e assim por diante, você sabe que tudo está diante daquele que tudo vê. E ele dará a justiça, ele fará a justiça, ele agirá de acordo com a sua justiça. Então descansa no Senhor. Isso é importante para o cristão, porque senão acontece o que tem acontecido. As denominações são conduzidas ao bel prazer de cada um, as pessoas decidem o que é certo e errado ao bel prazer de cada um, e as confusões e as guerras e os problemas. Não faz isso, só descansa, porque um só é o legislador, é Deus. E nós temos o papel de obedecer, seguir. A doutrina é essa, seguimos. O ensino é esse, seguimos. E vamos fazer. Nosso papel é glorificar a Deus. Nosso papel é honrar o Senhor. Não mais do que isso. Então, coloca a tua vida nas mãos do Senhor com essa convicção. Para que você não incorra num ateísmo prático, né? Ele é Deus, mas na prática você vive como se ele não fosse. Ele é juiz, mas na prática você vive como se precisasse se vingar a si mesmo. Na prática ele é o Senhor da igreja, mas as pessoas querem tomá-la de todos os jeitos. Então isso é um ateísmo prático. Para você não incorrer no ateísmo prático, coloca a vida nas mãos do Senhor e deixa Ele te guiar. Ele te guiará pela palavra, Ele te guiará pelo Espírito Santo, que nos conduz à verdade, que é a palavra de Deus, que é o próprio Filho de Deus. E assim você descansará e Deus será glorificado na tua vida. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Obrigado por tua graça e misericórdia, por teu amor. Obrigado por tudo, Senhor. Nada melhor do que poder descansar nas tuas mãos e ver o Senhor nos defender, nos guardar, nos proteger, lutar por nós. Ver o Senhor mostrar teu amor, graça e misericórdia, tua santidade, justiça e verdade. Isso é tão bom, Senhor. É tão confortador, porque isso nos traz a certeza absoluta de que estamos seguros. Não porque sabemos nos defender, mas porque temos o Senhor. E aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Que o Senhor, ó Deus, seja glorificado nisso. E é por isso que clamamos ao Senhor, para que todos saibam que o Senhor é Deus e é o Deus que cuida do seu povo. Receba a nossa oração, a nossa gratidão e tudo isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.